History Channel. Nas florestas do México encontra-se uma das mais belas cidades perdidas do Novo Mundo. Construída há 1500 anos pela civilização dos Maias, Palenque floresceu durante séculos antes de ser misteriosamente abandonada por seu povo. Agora, utilizando avançada tecnologia, uma equipe de cientistas, engenheiros e arqueólogos vem descobrindo como suas incríveis estruturas foram construídas, para que eram usadas. Only the kings, queens, and major priests were allowed to enter down here. E como era a cidade em seu auge. A missão da equipe é desvendar o código secreto do passado e dar vida ao incrível mundo perdido dos Maias. O que o misterioso alinhamento solar deste templo significa? Será que uma fórmula antiga conhecida como geometria sagrada está na base das grandiosas construções da cidade? E que técnicas secretas de construção mantiveram o túmulo do maior governante da cidade oculto e intacto por 1200 anos? Junte-se a essa equipe que embarca no maior projeto de mapeamento já empreendido no mundo perdido dos Maias e admire a cidade de Palenque, revelada em todo o seu esplendor. Mundos Perdidos, Palenque, a metrópole dos Maias. Nas florestas tropicais da América Central repousam as ruínas de uma cidade de passado grandioso. Ela foi construída por um povo extraordinário, os Maias. Essa civilização surgiu há cerca de 3.000 anos e prosperou por 2.500 anos. Enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas, os Maias desenvolviam sofisticada geometria e astronomia, escreviam livros e criavam rotas de comércio. A cultura maia girava em torno de uma elaborada religião de rituais e sacrifícios. Sua sociedade viu nascerem poderosas cidades-estados. Entre as maiores estava Palenque. 800 anos antes de Colombo chegar à América, Palenque já era uma metrópole vibrante. Suntuosos palácios e templos se erguiam nas planícies mexicanas. A cidade possuía praças e até mesmo arenas esportivas. A maior parte de Palenque correspondia à visão de um homem, o Rei Pacal, um grande governante e arquiteto. Então, no século IX, sua cidade foi abandonada e, por 1000 anos, Palenque foi esquecida. Mas agora, a equipe liderada pelo Dr. Edwin Barnhart, do projeto de mapeamento de Palenque, está colhendo dados de todos os edifícios no local. Sua missão é dar vida às descobertas e recriar as maravilhas da cidade perdida do Rei Pacal. Eles estão analisando mais de 700 edifícios espalhados por 2.500.000 metros quadrados. O trabalho começa com a investigação da maior obra de Pacal, seu Palácio Real. Outrora o epicentro da cidade, este extraordinário edifício contém um labirinto de passagens, salões, câmaras e jardins. The palace is the crowning jewel of Palenque. It sits right in the middle of its main plaza, and it's the focal point of the city. E aqui ficava a primeira parte do palácio a ser construída. Em seu coração, uma pista de seu fundador. This building was in fact the throne room. And you see here a limestone tablet which describes exactly the kind of thing that went on here. On the left, you see the figure of a woman holding up a headdress, effectively the crown of Palenque, and offering it to this figure cross-legged on his double-headed jaguar throne, which is Pacal. A coroação do Rei Pacal, retratada no painel, mudaria o destino de Palenque para sempre. Antes dele, a linhagem real vinha sendo ameaçada por inúmeras guerras e pela fome.
Mas quando o rei Pakal assumiu o trono em 615 d.C., o poder foi enfim restaurado, e ele começou a construção de um glorioso renascimento sem paralelo na história da cidade. Pakal reigned for very nearly 70 years. He was 80 by the time he died, and he was responsible for creating a great platform upon which he began the building of a series of quite new structures. O Palácio do Rei Pakal é a estrutura culminante de séculos de construções reais. Enterrados sob ele estão os palácios de seus ancestrais. Each king, in succession, would build a little bit more, build a little taller, build over some of the lower structures to raise up the level of the palace. No ano 660, Pakal construiu uma imensa plataforma de pedra de 650 metros quadrados, o tamanho de um grande estádio de futebol. E era só o início. Enquanto sua ambição crescia, o mesmo acontecia com a demanda por pedras. This is all local limestone, probably some of it quarried from where they flattened out areas here in the site to create places for buildings to go. Others were probably from across the mountains and drug over the mountains and down here into the city. Os maias eram grandes pedreiros. Suas técnicas diferiam pouco das que utilizamos hoje em dia. A fim de descobrir como eles lavravam as pedras naturais, Chris Powell e Alonso Mendes visitaram uma das pedreiras usadas pelos construtores de Palenque. It's a good quarry to look at when you're trying to make a comparison to what quarrying was like in the classic period. The only difference, of course, being the tools were of wood and stone rather than metal. Esta pedreira de calcário foi escolhida na época pela quantidade de pedras e pela facilidade de extração e lavra. The stone is laminated and naturally has separation. The joints separate naturally. There's softer beds and harder beds, so they're taking advantage of that and working the natural striations and laminations. Os maias eram habilidosos e trabalhavam muito, mas que ferramentas eles usavam? This is the kind of tool that they would have been using for scoring limestone of this quality. A tip like this would be fitted onto a shaft of wood in this way and secured to the shaft with leather thong, and then in this way they could basically work the limestone, chipping it away. Este palácio era a melhor ilustração da época de ouro do rei Pakal. Sobre esta vasta plataforma de pedra ficavam os aposentos reais do palácio. Mas a grande parte de fora pode enganar. No interior, os espaços são surpreendentemente pequenos. Séculos antes, os romanos haviam desenvolvido uma engenhosa solução arquitetônica, a chave de abóbada, que permitia espaços maiores. Os maias não a conheciam, mas isso não significou um entrave para eles. Na verdade, os maias construíam utilizando uma técnica diferente. This is what we call a corbelled arch. Unlike the Romans, the Maya tended to use this kind of form. Romans had a more curved arch with a keystone at the top. The Maya used this kind of construction, using flat stones stacked upon each other in a kind of negative staircase kind of way. Sem a chave de abóbada, os maias se condicionaram a cômodos estreitos, sendo necessária grande quantidade de pedra em cada parede. Apesar de pouco vistosa, essa opção tinha uma grande vantagem. Stacking them up in such a way where they counterbalanced each other is really a very strong way to build an arch. And one clear testimony is that this is still standing after 1500 years. Hoje, os palácios do rei Pakal são apenas ruínas de calcário. Mas em seu auge, imagens da linhagem real adornavam cada superfície disponível desses grandiosos edifícios. Havia hieróglifos, esculturas e frisos multicoloridos. Para descobrir como seria a aparência do palácio, Ed trouxe raras amostras de pigmentos do local para que o arqueólogo Alfonso Morales as analisasse no microscópio. The source of grade is just plain clay and then the medium to make it stable.
The yellow is also a yellow clay. You dry it out, then make it into a powder. Then we have the source of black that you can get out of carbon or soot out of the fireplaces. Os artistas maias se distanciavam de Palenque à procura de pigmentos para adornar os edifícios de seus reis. Um desses pigmentos tinha um tom azul vibrante, extraído de plantas como as anileiras. I've seen an anil tree. It's like a bush, right? Mm-hmm. But is it berries or is it the leaves that Leaves. the leaves are where they're getting the blue out of? Mm-hmm. So it's a combination of organic and mineral Yeah, right. that they're putting together. Agora podemos revelar como esses pigmentos coloridos transformaram as construções do palácio e de suas cercanias em uma visão de incrível beleza, que fazia do lugar a joia do mundo maia. Em nenhuma outra parte, essa ornamentação decorativa era mais impactante que na obra central do Palácio de Pakal, a torre. A final detail amongst all these elegant, beautiful buildings is the palace tower. Quite unique in the Maya world, used no doubt as a lookout from which to spot enemies approaching across the plains. But there's also increasing evidence today that this was used as a solar observatory. Este é o mais alto entre os observatórios construídos pelos maias e está precisamente alinhado ao trajeto do Sol. Em dias especiais do ano, os sacerdotes do rei se reuniam para testemunhar o Sol brilhando por aberturas de estranho desenho na parede da torre. Estas aberturas em forma de T eram encontradas em todo o Palácio de Pakal. Elas tinham um significado especial. This, in the shape of a T, is the hieroglyphic symbol for wind, or ik, and being a place where wind passes through into the interior, it's a proper symbol. The second part of what this T represents is this is the symbol of the lineage of the kings and queens of Palenque. So it's really a double entendre, both where wind passes through and a place where light comes into the lineage. Com cores vivas adornando suas paredes, uma torre, colunas extraordinárias e salões, o Palácio de Pakal era de uma beleza inspiradora. Mas, escondido sob a grandiosidade do palácio, havia um lugar proibido de segredos obscuros e sofrimento. Nas florestas do México, um grupo de arqueólogos está mapeando o mundo perdido de Palenque, uma grande cidade maia abandonada há mais de 1000 anos atrás. Usando a tecnologia mais avançada, a equipe vem recriando o palácio construído pelo rei Pakal, o maior governante e arquiteto de Palenque. Agora, o líder do projeto, Dr. Edwin Barnhart, se dirige ao subterrâneo para explorar o mundo perdido que repousa sob o palácio. Ele encontra um labirinto de passagens, câmaras e aposentos misteriosos. Um detalhe singular oferece uma pista do que acontecia aqui na época do rei Pakal. Diferentemente do que se constatou no palácio, aqui embaixo, no submundo, o T maiúsculo, símbolo da linhagem real, está invertido, representando a escuridão, o mundo subterrâneo e a morte. At one point, these were the top buildings of the palace. But with subsequent kings burying over and over them, they became the symbolic underworld of the palace. One indicator of that are these windows. Upside-down T's are now reflecting the watery surface of the underworld. This is the symbolic underworld of the palace. Only the kings, queens, and major priests were allowed to enter down here. Estas câmaras de calcário subterrâneas eram os lugares mais sagrados do palácio. Nestas cavernas artificiais, rituais sangrentos e secretos eram realizados para agradar aos deuses. Para os maias, o sangue era um presente dos deuses, mas havia um preço que tinha de ser pago seguidas vezes.
O rei Pakal acreditava que pelo derramamento de sangue ritualístico, alcançaria a sabedoria e faria contato com os espíritos de seus ancestrais. O rei literalmente mutilava seus genitais com uma faca afiada e deixava o sangue gotejar sobre um papel sagrado. Quando o papel era queimado, a serpente das visões aparecia diante do rei na fumaça aromatizada. Ao entrar em transe, o rei acreditava que faria contato com os mortos e absorveria sua sabedoria através do próprio sacrifício. Mas o sangue do rei apenas nunca era suficiente para satisfazer os deuses. Na superfície, desenrolavam-se acontecimentos ainda mais sinistros. Na mais ampla área aberta do palácio havia um pátio, onde cenas terríveis de sacrifício humano eram testemunhadas. Here was where Palenque and his rulers could really show off exactly how powerful they were. And you can imagine Pakal and his entourage seated at the top of these steps and visitors being brought into the courtyard below looking up at this impressive array of people in feather headdresses and jaguar skins and so on. By the middle of the century, by the 660s, Palenque was prospering again, and Pakal himself was doing what all Maya rulers were meant to do, which was to wage war and bring back captives for sacrifice. Os edifícios em torno do pátio parecem ter sido construídos pelo rei para incutir temor em suas vítimas, assim como para permitir que seus súditos testemunhassem as sangrentas execuções. You can imagine the very men being brought here, terrified probably, being humiliated, bled in various ways, and eventually killed, sacrificed. Even the steps here seem to be calculated to discomfort, to really terrorize. As you go down the steps, they get steeper and steeper. So once the captive had reached the bottom of these stairs and he turned towards the Lord of Palenque and saw him in all his finery opposite, he knew his fate was sealed. His death was inevitable. Agora, podemos revelar como era o pátio principal na época do rei Pakal. Uma arena majestosa, projetada para exibir a glória do rei e sorver o sangue de seus muitos prisioneiros. Mas o dever do rei de derramar sangue em nome dos deuses ia mais além. Do outro lado da praça, encontravam-se dois edifícios misteriosos, como se fossem imagens refletidas um do outro. A grama os recobre e eles apresentam aclives direcionados para o centro. Os primeiros exploradores não sabiam como explicá-los. But nowadays we know from the structure of the place, you've got the two sloping walls facing each other, a kind of capital I shape down the middle, and two end zones to either end of the court. We know what this was for. It was for the Mesoamerican ball game. Mas não se tratava de um campo de jogo comum. Seu desenho simbolizava os portões do submundo. E o jogo recriava o triunfo da vida sobre a morte. Deuses conhecidos como gêmeos heróis derrotaram os senhores da morte em um jogo de bola, havendo a possibilidade de a bola ter sido uma cabeça humana. The ball court, with the sloping sides here, is almost like a kind of crack in the earth, and people used to imagine the hero twins descending into the earth to confront the lords of death, the lords of the underworld. Para os milhares que assistiam dos terraços, o evento estava mais para um dia no Coliseu que para uma partida de Copa do Mundo, porque existia a garantia de que o rei seria o astro principal. What happened was that the rulers themselves participated in what were in fact kind of reenactments of the tussles with the gods of death. And you may have had captives brought here onto the ball court, but they were the people who were destined to lose. They'd be involved in a game which would end up with them almost certainly being sacrificed, maybe their heads cut off or being dismembered. In a sense, it was all one big propaganda effort on behalf of the rulers of the Maya. Voltando no tempo, podemos ter ideia de como era essa macabra arena na época do rei Pakal. E o rei proclamava seus poderes divinos de outras formas também, em glórias escondidas no subterrâneo, onde os engenheiros maias revelaram sua maestria e suas técnicas perdidas para a história.
No coração das florestas mexicanas, uma equipe de cientistas, arqueólogos e engenheiros está fazendo ressurgir a cidade perdida de Palenque. Abandonados por mais de 1000 anos, estes magníficos edifícios são enfim revelados, com a aparência que possuíam 1200 anos atrás. Até agora, já demos vida a seu maior complexo, o palácio, e vimos que os maias eram engenheiros habilidosos e grandes construtores com apetite para sangue. Mas, se o sangue podia agradar os deuses, os cidadãos de Palenque ocupavam-se com um problema bem mais premente, que apenas sua engenhosidade poderia resolver: inundações. Embaixo da cidade, o engenheiro Kirk French descobriu como Palenque conseguiu prosperar: com aquedutos. This aqueduct, as you'll see, well, the exit is still in excellent condition. The stones are large and massive. It's withstood 1,200 rainy seasons. It's somewhat of a misnomer when we call Palenque's aqueducts, because it conjures up an idea of Roman aqueducts, which is taking water from one location and taking it to a city which is in need of water. Palenque's aqueducts don't really have that same function. Palenque had water at its source right here in the city, and the purpose for its aqueducts were to take the water through the site in an efficient manner. Com a alta taxa anual de chuva em Palenque, os engenheiros de Pacal se viam diante de um problema. A cada temporada, rios e riachos ameaçavam inundar o centro da cidade. On that small area, they have 9 waterways that flow through this escarpment. Each of these waterways, through erosion, eat up a swath about 7 meters wide. Os engenheiros desenvolveram uma brilhante solução. What they did was they dug out the pre-existing stream that was here, walled it, and then actually covered it with a corbelled arch. And they pretend as if that stream was never there. Esse extraordinário aqueduto permitiu que os cidadãos recuperassem muitos hectares de terra bem no meio da cidade. Os maias podiam não ter o arco romano, mas seu conhecimento de hidráulica era fantástico. Este imenso aqueduto tem mais de 120 metros de extensão, 4 metros de largura e 5 de altura. Hoje, os antigos arcos maias seguem carregando o imenso peso da praça de pedra logo acima. Aqui, Kirk traça uma precisa linha do tempo da engenharia maia. We're directly beneath the floor of the main plaza. And what we have here is this aqueduct was built in several phases, probably around the time of Pakal. And this is a perfect example of how the phases change. You can tell this used to be the entrance to this aqueduct. You can tell the architecture, the plaster here, stucco, it goes beneath the wall. And then the architecture changes as they built on and put an addition onto the aqueduct, thus making it much longer. Utilizando aquedutos, os engenheiros maias puderam recuperar terras preciosas, impedir inundações e oferecer água corrente a todas as casas da cidade. Mantendo a água da chuva nos canais, os maias realizaram o impossível. Descobriram uma forma de fazer a água correr morro acima. Because Palenque had water pressure technology, it would have been easy to divert a section of this aqueduct to bring water up to the palace. É possível que Pacal tivesse um vaso sanitário particular. Mesmo sem ferramentas de metal, os engenheiros de Pacal domaram 50 quilômetros de riachos e rios, canalizando 4 milhões de litros de água por dia.
Se os aquedutos permaneciam escondidos embaixo da terra, acima dela, outro dos espetaculares monumentos do rei Pacal ajudava a regular um aspecto diferente da relação dos maias com a natureza. Ele determinava um dos eventos mais importantes do calendário maia: a colheita. A equipe está mapeando sua localização. Trata-se de um dos diversos templos no centro da cidade. Ele funcionava como oráculo para todos os homens, mulheres e crianças de Palenque. We're in the Temple of the Sun. And this building, we've always felt, was oriented to the other buildings of the Cross Group in a way that would let the sun come through in a special way. A civilização maia confiava inteiramente na agricultura. Uma colheita ruim poderia significar um período de fome. Então, era essencial para a sobrevivência semear e colher exatamente no momento certo. Em busca de ajuda, os engenheiros de Pacal olharam para o céu. A equipe acredita que os maias construíram este templo como um sofisticado relógio de sol. Mas isso nunca foi provado. Então agora, a equipe aceita o desafio e parte para tentar comprovar sua teoria. Se eles estiverem certos, os raios do sol devem atingir um ponto preciso no templo em dias chaves do ano solar. A equipe esperou meses por este momento e hoje o sol está no ponto mais alto no verão. The zenith passage is the day of the year, it happens twice a year, where the sun is directly overhead at noon. Zenith marks the time to plant corn in the highlands here. Se a equipe estiver certa, os raios do sol devem penetrar o templo como um laser que passa pelo buraco de uma agulha. The first rays of light are coming right into this corner to create a spot right here only at the sunrise. Este é o momento da verdade que durará apenas alguns segundos. Como eles esperavam, os raios de sol atingem o canto da câmara com precisão. É exatidão demais para se tratar de mera coincidência. A equipe agora compara outras partes do templo para ver se elas correspondem a datas cruciais do ano maia, como o solstício de verão e o equinócio. In the equinox, it comes in from that beam, hits this beam, and comes directly into this corner. In the summer solstice, the sun is farther over, and it's creating a beam of light that gets cut by this beam and this beam to create a beam of light very thin, about this thin, that goes into that corner. All of these phenomena happen just at the first rays of light. Reunidas, essas três leituras revelam como o templo foi construído com precisão. Mas como os engenheiros maias fizeram isso? Well, if you waited before you built your building and placed straight sticks in the ground, make sure they're perfectly straight and anchor them into your floor. And wait for the summer solstice sunrise. Wait for the zenith sunrise. Wait for the equinox. And on those moments when the sun strikes your building platform and those sticks mark the angle of the shadows in lines, just draw them on your platform. Then you design your building around those angles, knowing beforehand exactly how the sun is going to enter the building. And you can manipulate your walls and entrances and so forth to take advantage of the effect of light and shadow. Este templo magnífico controlava o ritmo da vida na cidade. Mas a cidade também possuía seus monumentos aos mortos. No centro de Palenque, o rei Pacal criou uma grande pirâmide, que era vista de todos os pontos da cidade. Com mais de 30 metros de altura, ela é conhecida como o Templo das Inscrições. Cercada pelas florestas tropicais do México, uma equipe de pesquisadores está desvendando os segredos de Palenque, uma das maiores cidades construídas pelos maias. Agora, a equipe examina uma incrível estrutura, o maior templo de Palenque. Ele possui mais de 30 metros de altura e com uma base de 3.200 metros quadrados, era o coração espiritual da cidade. Formado por quadrados concêntricos de calcário, lembra muito a pirâmide dos degraus dos antigos egípcios.
Now, we're at the very top of the pyramid in the inner chamber of the Temple of the Inscriptions, so called because of these marvelous panels of pure Maya hieroglyphs. And what they give you are the histories of the Palenque royal line. Estes elaborados entalhes só eram possíveis em razão de uma incrível tecnologia antiga, até hoje não superada. Sem qualquer espécie de ferramenta de metal, os antigos maias conseguiram manufaturar a lâmina mais afiada que a humanidade já produziu. Ela era feita de um tipo de vidro vulcânico chamado obsidiana. The Maya were expert blade makers, and I cannot replicate their finest work. The obsidian blades would have been used for the fine carving, the finished carving. Probably nowhere else using Stone Age technology will you see masonry done so cleanly and so fine with such good quality results. Chris demonstra a técnica dos maias para fazer suas ferramentas. The first step is to try to knock off a flake. These flakes come off the back. The smaller flakes, such as this. This is so fine. The glass, the volcanic glass, actually when you fracture it, it feathers out to 1 atom of thickness. It's one of the sharpest materials on the planet. It's used for eye surgery, actually. Usando essas incríveis ferramentas, os maias entalharam belas inscrições que fascinaram os primeiros exploradores. Mas uma surpresa ainda maior estava escondida no subterrâneo. Um tesouro intacto durante séculos que mudaria a face da arqueologia maia. In 1949, the Mexican archaeologist Alberto Ruz was doing some restoration in the temple here. He noticed on the floor here, there are these very curious circular holes in a big limestone slab. So he prized open the slab, and underneath was the beginnings of a staircase going down. Ruz encontrara a primeira escada já descoberta dentro de uma pirâmide maia. O mundo da arqueologia ficou atônito, mas aquele era só o começo. Late in 1952, after nearly 4 years of excavating the rubble from the staircase, they came to something of a halt because they found they couldn't go any further. Then they looked around and they found on this side of the chamber, plastered over was a slab, a triangular slab, which is behind me here. This is the one. And they scraped away the plaster. They very slowly levered the door open. And this was the real Howard Carter Tutankhamun moment. Inside was a big chamber. Esta foi a primeira sepultura real encontrada em uma pirâmide maia. The slab had one of the most beautiful carvings that the Maya ever executed. It shows the great King Pakal falling down the world tree, heading down into the underworld to do battle with the Lords of Death. Então, o rei Pakal não havia sumido junto com seu povo, como a história registrava. Ele estava aqui, em seu túmulo. Inside the tomb was the body of the king himself, and the hole that he was actually placed in was human-shaped. It has a place for his feet, and it bows out where his body is, and it was covered in red cinnabar. This is a sacred substance that symbolizes blood. But cinnabar, when you burn it, turns into mercury. It would become a mirror, another symbol of the supernatural world. He had a jade mask on his face. E o túmulo do grande arquiteto apresentava outro desafio de engenharia. The tomb lid is 5 tons. The sarcophagus is 15 tons. And they are down in a place where the staircase is much more narrow than these single pieces of stone. Doing architectural probes showed no evidence of the building being broken into to put these in. Então, como os maias puseram o túmulo dentro da pirâmide? A resposta explica como toda a estrutura foi construída. The first step was to excavate out the hillside that it's now wedged into. They had to cut away a place for it to have a flat bottom and to dig into the natural hillside. Then they would bring in the sarcophagus and the lid. Then they build the chamber around that. Then from there, they can start building the temple. But unlike many other Maya buildings, they have to build the staircase in the whole time. So they're going in a very level by level way
coming up to the midpoint where the staircase has its landing, then back around, and then finally the top covers the temple completely, and the tomb is locked within it. Pakal posicionou seu túmulo no coração da pirâmide, exatamente como os faraós haviam feito no Egito Antigo. Mas seu local de descanso final tem outra peculiaridade, também encontrada em algumas das pirâmides egípcias. This is an extraordinary little stone kind of box or tube which climbs all the way up the stairs from the tomb right to the temple at the top. And what they seemed to want to do was to be able to communicate with their ancestor, with the dead king. Effectively, they believed that the spirit of Pakal was accessible and would come along this tube and would appear in the temple. O brilho da engenharia no interior do templo ficava escondido da visão do público. Apenas oficiais do mais alto escalão, sacerdotes, nobres e membros da família real podiam experimentar esta janela para o passado. Recriando o Templo das Inscrições e sua aparência no século VII, podemos imaginar como os habitantes comuns da cidade teriam ficado fascinados. Mas um enigma permanece. Quando o esqueleto de Pakal foi descoberto no túmulo, ele estava segurando uma esfera de jade em uma mão e um cubo de jade na outra. Esses símbolos podem desvendar um código que intrigou os arqueólogos durante séculos e intriga até hoje. Até agora, a equipe aprendeu como o rei Pakal, um dos maiores construtores da história maia, ergueu uma das mais ambiciosas cidades de todos os tempos. Ela tinha um palácio magnífico, aquedutos subterrâneos, um templo solar que previa a data da colheita e uma ampla pirâmide contendo a tumba secreta do rei. Mas a etapa seguinte da pesquisa soluciona um duradouro enigma. O grande programa de construções do rei Pakal transformou Palenque na joia da coroa das cidades maias. Mas o planejamento se estendia para muito além do centro da cidade. Espalhadas por toda a paisagem da região, há mais de 700 casas e construções. Pela primeira vez, a equipe pôde realmente apreciar o extraordinário tamanho desta metrópole. E é aqui, nos subúrbios residenciais, que o líder da equipe, Ed Barhart, faz uma surpreendente descoberta. When we were doing the residential survey, we expected to find mainly thatch huts, but instead what we found were buildings that were made primarily out of stone, like this one. This one had walls of stone and even a stone roof. And it was obvious to me that multiple generations had lived here. Estas eram moradias sofisticadas, com jardins fechados e água corrente, como o que nós temos hoje. As the family expanded, they put in stub walls like this to subdivide the space further and to allow their burgeoning family to live in their own private little sections. As time went on, they even built a second story onto this building, also with a stone roof. And they built staircases from below, going to the roof above, much like we'd envision a modern condo. Foi aqui, nestas casas, que a equipe descobriu a fórmula por trás de todos os edifícios de Palenque. For over a century now, Mayanists have been looking for a Maya unit of measure. And we've never found it. All right. There is no specific unit of measure used for these cities. Surpreendentemente, agora podemos ver que a cidade inteira foi construída sem qualquer forma de medida específica, nem metros, nem polegadas, nenhuma calibração ou padrão de qualquer espécie. There's no standardized unit for building. Instead, they look at it in terms of proportions. A equipe acredita que os engenheiros de Pakal usavam cordas para fazer 4 círculos entrelaçados de modo a criar os cantos de um quadrado. A corda também era usada para se medir uma diagonal e se desenhar um arco. Repetindo esse simples processo, os engenheiros de Pakal conseguiram projetar os mais belos edifícios do mundo maia. Mas a equipe agora descobriu a verdadeira razão por trás desse método singular. There's a certain set of
geometric forms that we call sacred geometry. They're based on the shapes of nature. And the Maya were using this technique to lay out their buildings and their cities. Todo o projeto Maia, até mesmo o quadrado, derivava de contornos de flores e de formas da natureza. They were trying to emulate nature and by utilizing proportions found in nature. In fact, a shaman once told me after sitting in a dirt floor house how to use the cord and make this system of proportions. He explained to me that, well, the shapes of the flowers are in our houses. A equipe crê que foi desta forma que Pakal transformou Palenque em uma metrópole. Da pirâmide mais alta até a menor das casas, tudo era projetado com a utilização de quadrados e de formas circulares. A cidade mais tarde seria abandonada por seu povo, mas o rei Pakal garantiu que o segredo da singular beleza de Palenque fosse mantido em segurança. Quando seu longo reinado terminou, ele fez questão de ser enterrado com seus símbolos sagrados. He had in one hand a sphere of jade, and the other hand he had a cube of jade. He went to the other world with these symbols of the geometry that he relied upon to build these buildings. Até mesmo na morte, o grande rei não se separou das formas geométricas fundamentais que possibilitaram a construção de sua fantástica cidade. Agora, a pesquisa da equipe se concluiu. Finalmente podemos visualizar a antiga cidade de Palenque em toda sua majestade e esplendor. Uma metrópole de tirar o fôlego. Pintada em vermelho brilhante, a cidade seria avistada como um farol a quilômetros de distância, inspirando admiração, temor e surpresa. Mas as verdadeiras maravilhas estavam dentro dela. Usando seu conhecimento de hidráulica, os construtores do rei Pakal canalizaram a água morro acima, obtendo assim um abastecimento constante. Eles construíram centenas de casas de 2 andares para abrigar os 10.000 habitantes da cidade, um povo que vivia, trabalhava e louvava seus deuses em estruturas elaboradas, governadas pelos princípios da geometria sagrada. E que construiu belos templos solares para comandar suas vidas, dizendo-lhes quando plantar, semear e colher. Nada era obstáculo para a engenhosidade dos maias. A lateral de uma montanha foi aberta para possibilitar a construção do túmulo de Pakal. Um homem que governava como um imperador romano, realizando jogos sangrentos para agradar os deuses e seu povo. Abaixo da terra, seus construtores criaram cavernas artificiais, cujas espessas paredes de calcário ecoavam ao som de rituais e sacrifícios sangrentos. E no ponto mais alto da cidade, construíram um observatório da altura de um edifício de 7 andares. De forma independente de todas as outras culturas, os maias dominaram cada aspecto da engenharia para criar Palenque. Seus mais belos edifícios são criações de um homem, o rei Pakal, cujas obras ainda resistem até hoje. Este é o mundo perdido dos maias, agora revelado.